Então, quarta-feira, 16 de junho de 2021, e a gente começa por aqui o nosso Jornal da Xodó, como sempre, com o comentário de quem entende do assunto. Eduardo Carvalho, comentários de quem entende do assunto. Olha, nós estamos tratando exatamente do governo Jair Messias Bolsonaro, tratamos do governo Dilma, Lula primeiro e segundo mandato, Dilma primeiro mandato, depois 2016 com impeachment, no segundo mandato, e o governo Bolsonaro, que começamos ontem. Hoje eu quero tratar também, seguindo a sequência do governo Bolsonaro, a questão da relação da pandemia, que é o que está pegando, e a divergência de opiniões sobre o caso. Então, como ficou a questão do governo no período pandêmico? Olha, a própria CPI, o que ela quer apurar é se houve omissão do governo federal em relação ao comportamento diante da pandemia. Houve morosidade? O atraso foi proporcional exatamente à questão de descrença, o que eles chamam de negacionismo da ciência, né? O que é que se tem de concreto? A CPI ainda está em andamento, né? E dificilmente ela vai trazer uma versão isenta, porque ela, politicamente, ela deixou de ser apenas um instrumento técnico, né, político, mas também ideológico e partidário, né? Agora, é bom lembrar ao Brasil que a primeira dose de vacina aplicada no mundo ocorreu apenas em dezembro de 2020. Dia 8 de dezembro de 2020. A primeira dose aplicada no mundo inteiro partiu exatamente do Reino Unido. No dia 14 de dezembro de 2020 é que foi tomada a segunda dose nos Estados Unidos da América. Daí uma pergunta. Como é que nós estávamos, então, acreditando que poderíamos ter antecipado a vacina, se tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos, as primeiras doses foram aplicadas em dezembro de 2020? Mas é um assunto para a CPI. Houve morosidade ou não, né? Há quem defenda que sim, ou seja, se o governo tivesse antecipado-se a questão da vacinação, né, o processo seria outro. Há quem afirme que isso era impossível à época, questão da legislação brasileira. Enfim, há duas versões sobre os fatos e a gente vai ter que aguardar exatamente a apuração da CPI, né? Apesar dela estar pegando um rumo muito político, para que a gente tenha mais esclarecimento sobre os fatos. Mas uma coisa eu já quero alertar vocês. Antes de dezembro de 2020, primeira dose foi dia 8 de dezembro de 2020, Reino Unido, e a segunda dose aplicada foi no dia 14 lá nos Estados Unidos da América. Ora, como é que eles conseguiram? Só em dezembro e nós íamos conseguir em julho, né? Mas foi isso exatamente que foi colocado. Relação ao trato do governo federal com estados e municípios. A gente não pode ser injusto como comunicador. Ó, estados e municípios foram socorridos, sim, pela pandemia. O nosso pequenino estado de Sergipe, meu querido Tênis, ele recebeu, até o dia 14, 1,2 bilhão de reais só para a questão da Covid. 1,2 bilhão de reais. O estado de Alagoas recebeu quase 3 bilhões de reais. Então, estados e municípios foram, de fato, sim, socorridos pelo governo federal. Aplicabilidade da verba, bom, isso é outra questão. Mas que todos os estados e municípios foram contemplados, foram. Sergipe tem 75 municípios, os 75 municípios receberam dinheiro específico para exatamente o combate, né, à Covid-19. Só estou trazendo o número porque isso foi no número do Ministério da Saúde, dia 14 deste mês, onde está lá configurado que Sergipe recebeu 1,2 bilhão de reais, né, e aí faria a distribuição pelos 75 municípios na proporcionalidade, né, do seu quantitativo, né, populacional, viu? Desculpe minha redundância. Socorreu empresas? Sim. Não foram apenas estados e municípios que foram socorridos para evitar exatamente o grande número de pessoas demitidas. Foi feito exatamente um socorro também às empresas. Você lembra daqueles 50%, né? Que ele repassava exatamente para as empresas do país para que não houvesse exatamente a demissão em massa, né? O auxílio emergencial, né, tão necessário num período desse, foi exatamente aplicado, né? A princípio começou, né, com 300 pessoas, recebiam 600, né? Depois houve a redução do número, né? Mas o auxílio emergencial chegou exatamente numa boa hora.
né? Ele hoje está no patamar de R$190, né? E o governo conseguiu, no dia de ontem, exatamente fazer com que ele siga por mais 3 meses e o reajuste de 50% a mais aí no Bolsa Família, né? O que vai extremamente ajudar a população que mais necessita, que mais precisa do auxílio, porque isso aí é extremamente importante. E é essa verba do Bolsa Família que tem alimentado municípios que vivem exatamente, Mário. Quando chega o pagamento do Bolsa Família, oxigena todo um comércio de uma cidade e seus povoados, né? Em relação exatamente a questão também das antecipações de 13º, antecipações de verbas que estavam lá do INSS. Enfim, é preciso também saber reconhecer que muita coisa foi feita. Nenhum país do mundo, e você não encontra e não peça e não acredite que você vai ter unanimidade no seu, país no mundo nenhum deixou de ter acertos e erros no período da pandemia. Todos os países do mundo erraram muito na tentativa de acertar, né? O Brasil não é o único país do mundo, né, que cometeu apenas erros e equívocos. Veja que a própria Anvisa, né, veja que a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, quantas versões diferentes diante do mesmo fato. Porque, infelizmente, a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Muitas foram as informações, vocês lembram no início, né? Que jovem não pegava, que criança não pegava. Hoje quem mais está ocupando o UTI são os jovens, né? Os velhos, à medida que já foram vacinados, estão cada vez menos, né, usando os leitos de UTI. Enfim, esta é a parte pandêmica. E dela eu também dou o meu testemunho. Não podemos reclamar apenas de governo federal, porque todos os estados e municípios foram contemplados, né? Tanto é que o Brasil tem uma diferença grande entre vacina e vacinados, né? Ou seja, o número de vacinas que chega e a agilidade cabe a estados e municípios exatamente pegar as vacinas e colocarem no braço da população. Esta é a parte que eu quero que você confira. Pode buscar aí nos sites as informações do Ministério da Saúde, enfim, você vai poder comprovar tudo que nós estamos dizendo, né? Muita coisa foi dita tentando combater aí e fazer crítica ao governo federal, mas você vai ver que a história não é bem assim, né? Recursos enviados e a gente espera que esses recursos cada vez mais sejam acessíveis à população brasileira. Eduardo Carvalho, comentários de quem entende do assunto. Jornal da Xodó em Rede. Credibilidade.